Você quer aprender mais da Bíblia? Vou dar aqui uma pincelada em Filipenses para todos vocês. Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos de Filipe, da região de Filipe. Essa carta, a gente olha na Bíblia, quando você pega a Bíblia, você vê que ela está aqui, Filipenses, organizado em 4 capítulos. 4 capítulos, capítulo 1, 2, 3 e 4. Mas na realidade, Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo ele vai escrever aos irmãos de Filipe, tá? Então é bom você ler ela por inteiro, tá? Até para você não pegar um versículo isolado e interpretar errado. Muitos pregadores, não é com má vontade, mas muitos pregadores até com boa intenção, com boa vontade, mas eles pecam por pegar um versículo solto e ensinar aquilo ali, ou algum irmão está lendo a Bíblia, pega um versículo solto e diz: esse versículo é para mim. Muitas das vezes pode ser ou não. Por exemplo, o próprio livro de Filipenses, se você pegar o capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, vamos ler aqui junto? Filipenses, capítulo 4, 19, olha o que diz: o meu Deus, olha o apóstolo Paulo falando, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Oh, que maravilha! Então Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Aí você tem que olhar o contexto, você tem que ler capítulo 1, 2, 3 e 4 para você entender esse versículo, por exemplo. Por quê? O apóstolo Paulo escreveu para os irmãos que eram generosos. Esses irmãos ajudavam Paulo na evangelização, na divulgação do evangelho. Então Paulo, vendo a mão aberta deles, vendo a generosidade dos filipenses, ele vai escrever e vai dizer: olha, Deus vai suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, por exemplo, uma pessoa avarenta, uma pessoa que é mão fechada, uma pessoa que não dá oferta, que não tem compromisso, ela pega esse versículo solto, ela vai dizer: Deus vai cumprir na minha vida. Não vai. Por isso que muitos versículos as pessoas tomam para si, fora do contexto, e nunca vai ter resultado naquilo ali, tá bom? Então, só para você ter ideia como é importante você que prega, você que ensina, você que dá aula, você que está à frente de trabalho, de célula, você que é um pregador, um pastor, um obreiro, um crente, você está com o texto na mão, leia a carta toda. Você imagina eu mando uma carta para você e você lê só um trecho da carta e tira a conclusão pelo aquele trecho da carta. Então, não é porque está dividido em 4 capítulos que eu só vou ler o capítulo 1, não. Leia o livro todo, leia a carta toda, aí você vai entender o que o apóstolo Paulo está falando. Por exemplo, uma coisa interessante aqui, acontece 3 eventos, tá? Acontece aqui 3 eventos extraordinários. Um é a conversão de uma empreendedora, uma empresária chamada Lídia, tá? Muita gente chama ela de Lídia, mas Lídia não é o nome dela. Lídia é de onde ela veio. Por exemplo, a gente está aqui no Rio de Janeiro, às vezes vem um paulista, a gente diz: fala paulista, né? O nome dele não é paulista, mas ele vem de onde? De São Paulo. O baiano chegou. Como a gente vai em algum lugar, o pessoal, o carioca. Então o nosso nome não é carioca, o nosso nome não é baiano, o nosso nome não é paulista, né? Então o pessoal chamava ela de Lídia, porque é da região que ela veio. Está vendo o conhecimento como é que vai trazendo coisa nova, vai trazendo complemento, vai te dando base. Por exemplo, em Filipenses não fala o que aconteceu lá, por exemplo, nesse segundo evento. Esse aqui é o primeiro, segundo e terceiro. O segundo evento você vai ter que ir lá para Atos dos Apóstolos, na altura do capítulo 16, para você entender outra parte que aconteceu. Paulo, ele vai confrontar uma pitonisa, uma adivinha, vai repreender aquele espírito dela, da mulher que adivinhava, né? Adivinhação, e ele ali vai repreender aquele espírito. Não está escrito em Filipenses, mas você vai ter que ler em Atos, que foi em Filipenses que aconteceu. Outro evento, através dessa situação aqui, que Paulo vai expulsar o mal daquela mulher, vai acabar Paulo e Silas presos.
Lembra lá? Paulo e Silas aonde? Na prisão. Paulo e Silas na prisão, onde eles vão orar, e ali vai haver o quê? Quarto evento. Aí a gente pode listar muita coisa aqui. A conversão de quem? Do carcereiro. Deu para entender? Então quanta coisa está aqui, ó. Lá em Filipenses é onde Paulo vai chegar, e quando ele estava na região aqui, que Filipenses está lá na região da Macedônia, em sonho e visão, Paulo vai ouvir, vai receber aquela direção, dizendo, passa a Macedônia, onde ele estava com dúvida, para onde que eu vou, para onde que eu prego, e aí o Senhor dá essa direção para ele, passa a Macedônia, ou seja, ele vai para Filipos, onde é aqui que vai ser a primeira pregação do Evangelho na Europa. A entrada da pregação do Evangelho na Europa foi por aqui, por Filipos, a região de Filipos. Que Filipe é esse? De onde vem esse Filipe? O Filipe II, tá? Estou bagunçando aqui o quadro. O Filipe II, tá? O pai de quem? De Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, tá? Que foi Alexandre foi um grande conquistador, aprendeu com o pai. O pai dele, um grande conquistador, e tinha o hábito pessoal, quando conquistavam a região, colocar o nome dele. Então, Filipos vem de Filipe II, que foi o que conquistou aquela região. Então, pastor, eu queria aprender mais. Vem para a teologia, vem estudar com a gente. Tá? Nós temos aulas, nós temos o seminário presencial, nós temos o seminário online. Tá? De todas as formas você tem como estudar com a gente, tá bom? Ouvindo aqui presencialmente ou online, assistindo em casa, porque tem gente que não pode vir aqui, o curso fica em Realengo, mas tem gente que mora perto, Realengo, Zona Oeste, tem como chegar aqui, acessar aqui, mas tem gente que está no interior, tem gente que está no outro estado, tem gente que está em outro lugar, e tem como estudar com a gente, acompanhando as aulas. Todas as aulas são filmadas, estão gravadas, os professores que trabalham conosco aqui, levando conhecimento bíblico. Então eu dei só um resumo aqui sobre Filipenses. Dá para a gente trabalhar bastante, dá para a gente falar bastante sobre isso, mas eu dei uma pincelada aqui de uma das cartas que o apóstolo Paulo vai escrever a uma das igrejas, que naquelas viagens missionárias ele vai fundando igreja, levantando bispos, diáconos para tomar conta daquele serviço, e ele ia para outro lugar. E outro detalhe, essa carta aqui é chamada carta, sabe de quê, gente? Carta da alegria. Olha o nome, carta da alegria. O homem preso, e ele vai dizer para os filipenses, regozijai-vos. Às vezes o nosso problema nos desanima, às vezes qualquer coisinha a gente quer largar a obra, quer parar, quer desanimar. O homem preso, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, pessoal, alegre-se no Senhor, regozijai-vos no Senhor. O que pode te parar? O que pode te limitar? Nada pode te parar. Nada pode tirar o chamado que Deus te deu, nada pode fazer você retroceder. Avance, cresça, venha estudar com a gente, tem muita coisa. Isso aqui é uma gota no oceano do conhecimento que a gente tem para passar para vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Paz.